Bom dia, Mauro Periquito. Tudo bem com você? Tudo bem, Alex? E você, como vai? Comigo também, tudo muito bem. E quero já começar te agradecendo pela disposição, né, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar conversando aqui com a gente no Cilegens. Muito obrigado, viu, Mauro? Eu que agradeço o convite, Alex. Fico muito honrado de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha caminhada com você e com toda a sua audiência. Bacana demais. Então, para a gente começar, para quem está assistindo a primeira vez um episódio do Sea Legends, só para as pessoas entenderem do que se trata, nada mais é do que uma forma de inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Nós começamos isso no auge da pandemia, digamos assim, exatamente com esse objetivo, de mostrar para as pessoas que, independentemente das dificuldades, nós podemos fazer escolhas que vão trazer bons resultados. E uma das formas, né, que as pessoas sempre utilizaram para se inspirar é através da história de outras pessoas que são referência naquilo que fazem ou naquilo que são, né? E é uma honra muito grande estar convidando você para estar compartilhando com a gente um pouquinho da sua história aqui, da sua jornada, que com certeza já inspira e vai inspirar muitas outras pessoas que vão te conhecer. Obrigado demais, viu, Mauro? Obrigado, Alex. Obrigado novamente. E é muito importante a gente contar essas histórias das pessoas, né? Eu tenho feito algumas palestras em universidades para os alunos da minha faculdade, onde eu me formei, e outras faculdades. E uma das perguntas que eu gosto de provocá-los no final é assim: olha, eu já tive no lugar de vocês aí sentado vendo profissionais do mercado e eu sempre perguntava para mim mesmo: será que eu consigo chegar lá onde esse cara está? E a resposta é sim, né? Todos nós conseguimos, basta ter muito esforço, muita persistência e seguir adiante. Perfeito, perfeito. Bom, então vamos lá. Dá uma visão geral, né, para quem não conhece o Mauro, olhando aqui, né, principalmente o seu LinkedIn, eu vi que você é formado em engenharia de telecomunicações, elétrica e eletrônica, né, pelo Inatel. Depois fez uma pós no Inatel também em telecom, um MBA na FIA. Depois fez uma pós em gerenciamento de projetos na University of La Verne. E depois fez uma outra pós, né, um Advanced Program de CIO, Negócio e Tecnologia pelo ESAD, Business e Law School. E eu vi que você começou a sua carreira como estagiário, né, na área de telecom, passou pela Telefônica como engenheiro de tecnologia, trainee e líder técnico na Vivo, depois para a Logicalis, já começou a ir para a área de gerência, né, de operações, gerência de projetos, passou aí também pela Suez como gerente de TI, head de TI, né, de transformação digital, tecnologia e engenharia, é associado da Associação Internacional de Inteligência Artificial, eu não sei se a pronúncia é I2IAI, né, AI, É, isso, é isso mesmo? exatamente. Tá certo. Às vezes é muita letrinha para a gente saber se vai em português ou vai em inglês, né? E sei que atualmente você está como associate partner na Kyndryl, não é isso? Isso, na Kindle. Kyndryl, perfeito, perfeito. Bom, para te passar a palavra aqui, Mauro, eu queria te fazer uma pergunta. Normalmente eu faço para as pessoas no início do bate-papo. Algumas parece que ficam ofendidas, mas por favor, né, não fique. A minha pergunta é o seguinte: ô Mauro, sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou e já estava tudo tão resolvido, já numa posição de destaque, sendo referência no mercado? Conta para nós, quem que é o Mauro e por que foi fácil a sua vida desse jeito? Então, Alex, eu gosto muito da sua pergunta e fico muito à vontade de responder, porque o, a pessoa que clica no perfil do LinkedIn de alguém que já tem alguns anos de carreira igual eu tenho, o cara olha lá, muitos seguidores, muitos posts, histórias de vida, currículo pronto. Parece muito fácil quando está escrito no LinkedIn, né? Mas são 20 anos de carreira praticamente e não foi nada fácil. Comecei, eu costumo brincar que eu tenho um gap familiar, né? Os meus pais não vêm de mercado corporativo, eu sou filho de comerciantes, eu sou de Resende, do interior do Rio, e quando eu era pequeno lá em Resende, né, não em Barbacena, igual aquele personagem antigo, tive três sonhos, Alex. Eu sonhei ter três profissões como qualquer criança, né? Primeiro, muito influenciado pela família e pela religião, eu sonhei em ser padre, né? Então eu era coroinha da igreja, mas depois eu vi que aquilo não ia dar muito certo para mim, né?
E mais para frente eu comecei a ver as questões de programa espacial, lançamento de espaçonaves e veio um pouco daquilo da tecnologia, que eu acho que é o que me drivou para a engenharia, e eu tive o sonho impossível de ser astronauta, né. Mas também era uma coisa que estava, apesar de ter tido uma sorte na vida, eu comecei a aprender inglês junto com português, eu fui alfabetizado nos 2 idiomas em paralelo, eh, era um horizonte muito distante para a gente aqui no Brasil ser um astronauta lá na NASA dos Estados Unidos, né. E o meu terceiro sonho, eu gosto de dizer que eu acho que o que traduziu a minha carreira, eu sonhei em ser presidente de uma empresa. Eu tive alguns tios e os meus pais também empreendedores, donos de empresa, e eu gosto de traduzir esse sonho em ser um executivo do mercado, que é a posição que eu ocupo hoje e já venho ocupando há alguns anos nas minhas experiências anteriores, né. Então, para cumprir esse gap, eu costumo brincar com os meus amigos aqui de São Paulo, dizer que eu tive que remar um pouco mais, porque eu tinha que chegar em São Paulo para estar dentro do mercado, né. Então, para cobrir esse gap, eu acabei fazendo engenharia de telecom, e a minha carreira, uma das coisas que eu gosto de brincar bastante foram as ausências, né. Eu já estou fora de casa há 20 anos, eu tive 4 expatriações, 3 profissionais no intercâmbio cultural, morei em 5 países diferentes, então a minha carreira sempre foi uma carreira muito longe de casa. As 4 empresas que eu trabalhei, eu tive um período de expatriação fora. Perfeito, perfeito. O Mauro, e você comentou um negócio bastante interessante aqui, que é a questão do sonho, né? Sim. Então, quando a gente fala em inspiração, por mais que a gente veja, né, pessoas, a gente conheça pessoas que nos inspiram, começa com a gente, né? A gente precisa ter sonhos, né? E você comentou que você teve 3 sonhos quando você era criança. E Uhum. não só teve o sonho, né? Você fez uma jornada aí entre o sonho e realidade, né? E aonde você chegou. E você comentou um pouco também sobre o esforço disso, né? Queria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso, o Mauro. Quais são os principais desafios que uma pessoa encontra, né? O que você encontrou para transformar um sonho, depois que você definiu, né? Escolher, quer dizer, já tem um Uhum. desafio que é escolher, né? Você tinha opções entre escolher e realizar. Né? Como é que é isso? Como é que foi isso para você? Como é que é isso hoje com a visão que você tem? Uhum. Alex, a primeira coisa que eu vejo que é um dificultador que nós temos em carreira, em vida pessoal e profissional, é escolher a profissão. Isso é um grande desafio. Você lá, um garoto de 17, 18 anos, alguns momentos até com 16 anos, né, praticamente uma criança, e você tem que escolher aquela que vai ser a profissão da sua vida. Então, fazer essa conta, entender quais são as suas aptidões. Você tem mais ou menos a mesma idade que eu. Naquela época existia muito teste vocacional, né? A gente ia para o colégio, fazia um teste vocacional e tentava entender com um psicólogo aquilo que vai te direcionar, que você gosta. Eu posso te dizer que o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que deu no meu teste vocacional, mas eu acho que requer, Alex, muita persistência. Você, para se diferenciar dos demais e su crescer na sua carreira, evoluir, você tem que correr muito atrás, tem que dar os passos, ouvir muito as pessoas. Eu tive uma sorte muito grande na minha vida de ter tido bons tutores no início da minha trajetória profissional, pessoas que ajudaram a direcionar minha carreira, tios, meus próprios pais, que apesar de não vir do mercado corporativo, me deram bons conselhos, mas é muito importante você ouvir a experiência das pessoas. Eu acho que isso tem tudo a ver com o seu canal aqui, com as suas entrevistas, Alex, de ouvir as experiências, ver aquilo que você acha que faz sentido, porque no fim não adianta todo mundo falar para você, olha, você tem que ir para o norte, e você olha e fala assim, não, eu tenho que ir para o sul, que é o que faz mais sentido para mim, né? Então, também ouvir para entender que são coisas que você não quer fazer na sua vida e traçar o seu caminho. Perfeito, perfeito. E interessante, né, que você comentou que começa com a dificuldade de fazer uma escolha, né? Escolher a profissão, e realmente é muito difícil, porque normalmente escolha já significa dizer não para alguma outra coisa, né?
Então, talvez a grande dificuldade da escolha não seja escolher o que você quer, seja dizer não para aquilo que você também queria, né? E Uhum. não dá para fazer as duas coisas. E você comentou também sobre preço, né? Assim, você falou, olha, a minha vida sempre foi longe de casa, né? Eu tive que sair de casa para buscar o meu sonho. Então, começou pagando um preço de estar longe da família. Acredito eu que Sim. um jovem, né, um adolescente que estava ali em casa com a família, sendo inspirado, né, aí faz uma escolha e faz parte dessa escolha, né, uma trajetória que tem que sair de perto de casa, não é muito fácil. E aí você colocou essa questão da persistência. Né? E você falou também um pouco de fazer mais do que os outros, né, para poder se diferenciar, né, se destacar, né? Olha, você tem que se esforçar mais. O que você diria hoje, né, para as pessoas que estão começando, que estão nessa fase de escolhas iniciais da vida, né? Você comentou que faz palestras, né, principalmente para universitários, a gente estava conversando sobre isso. Qual que é aí a dica, né, que o Mauro passa para as pessoas que estão no início de carreira e que têm que fazer escolhas diante de possibilidades tão difíceis e que normalmente com a escolha vem um preço a se pagar? Olha, Alex, você disse muito bem nessa questão de fazer um pouco mais, né? Você deu ênfase nisso que eu disse, e eu sempre tive isso como um mote de carreira. Veja bem, em um final de ano letivo se formam milhares de engenheiros, vamos dizer assim, para ser bastante genérico, em várias universidades do país, e todos têm aquele mesmo currículo, né? Um currículo com uma experiência de estágio, 5 anos de faculdade de engenharia. Como você se destaca das pessoas? Como você passa a ser aquele profissional que o mercado realmente quer? E eu tive uma estratégia na minha área acadêmica, que eu trouxe isso depois para dentro da minha experiência profissional, de sempre buscar capacitação. Você aí destacou as pós-graduações que eu fiz, eu estudei bastante durante a vida. Duas coisas que eu fiz na minha vida transformaram a minha carreira em uma carreira internacional. E eu gosto de começar pelas duas, que foi aprender inglês e espanhol ainda criança e adolescente. Eu comecei no inglês com 3 anos e no espanhol com 7. Então, quando os meus amigos de faculdade estavam dividindo o tempo deles entre faculdade e curso de idiomas, eu já tinha 3 idiomas fluentes com 18 anos e isso me facilitou bastante a carreira e abre as portas. Né? Você entra numa empresa multinacional e aparece uma oportunidade fora do país, a primeira coisa que as pessoas perguntam, antes de saber se você tem capacitação ou não, é se você consegue ir para lá e se comunicar com as pessoas. Então, primeira dica que eu sempre dou para os alunos, para os recém-formados, é investir o tempo em idiomas. Segunda dica, investir o tempo em formação técnica, porque essas são as primeiras qualificações que você consegue colocar num currículo, entre aspas, vazio, um currículo equivalente quando você sai da faculdade e começa a trilhar um caminho diferente. Né? E aí, Alex, eu vejo que a minha carreira, quando eu já comecei com 2 idiomas fluentes, com pós-graduação em andamento, com vários cursos que eu vinha fazendo, isso já dá um direcionamento diferente da carreira de um engenheiro que sai da faculdade, pega a carteirinha do CREA e fala assim, bem, agora eu vou ser engenheiro, o que eu preciso fazer? Né? Acho que antecipar esse pensamento, antecipar esse planejamento é muito importante para um engenheiro, para um profissional de início de carreira. Perfeito, perfeito. E interessante porque se a gente para pensar, né, e é o que você está provocando, né, uma avaliação, são coisas que, na verdade, são pré-requisitos, né? De verdade, já deveriam estar preparadas quando os currículos fossem ser construídos, né? Principalmente a parte de idiomas. Interessante. Você comentou um outro negócio interessante aí sobre, né, no início da sua carreira, sobre ouvir pessoas, né, sobre tutores. Então, eu queria levar um pouquinho para o lado aí do soft skills, né? A gente acabou falando um pouco de hard skills aí, né, de formação técnica. E quando um profissional técnico, mas principalmente era assim, né, chegava na carreira Y ali, né, e ia para a parte de gestão, que é o seu caso, né, você veio numa formação técnica e também começou a construir uma carreira de gestão, de gerenciar pessoas, é um outro desafio muito grande, né?
Como é que um profissional técnico desenvolve soft skills, na sua opinião, né? Olha, Alex, eu costumo brincar, no início da minha carreira, eu tive muito em campo. As minhas primeiras experiências remetem a backbones IP de operadora. Eu tive em vários estados do Brasil, para não dizer quase todos, tocando em implantações de grandes roteadores, switches, transformando as centrais de comutação antigas em mini data centers, né, levando o IP até essas pontas. E eu costumo dizer que esses soft skills vêm daquele dia que você perde um voo no meio do Pará, daquele dia que o carro tem um problema na estrada e você tem uma janela de migração dali a 3 horas. Todos esses skills vêm do improviso, do seu funcionário que falta porque a filha estava com problema, do equipamento que não chega porque ficou preso na Receita Federal. Tudo isso são situações que aparecem na sua vida e a maneira com que você responde a essas situações te trazem uma robustez de soft skills que vão fazer com que você decida, né, o caminho a seguir. E numa carreira técnica como engenharia, como ciência da computação, carreiras técnicas que estão muito ligadas à tecnologia, existe um ponto da vida onde o profissional olha e ele faz esse balanço entre tech skills, soft skills. Por mais que a pessoa ache que não faça isso, isso é feito, todos nós fazemos, e essas pessoas têm a oportunidade ali de começar a replanejar sua carreira. Eu tive alguns insights muito bacanas nessas experiências de campo e como, antecipando talvez uma das suas perguntas, como eu sentei e falei assim, putz, eu quero ser um profissional de gestão mais do que técnico. Eu acho que a resposta para isso veio na minha habilidade em gerenciar o imprevisto que acontecia em campo. Sempre que tinha uma situação de imprevisto em campo, eu costumava brincar com o gerente de projeto, com o pessoal que estava tocando o projeto. Olha, se você demorar muito a decidir, eu vou resolver aqui em campo e a gente vai seguir com o projeto. Né? Então, isso, aliado a algumas pessoas que estavam acompanhando a minha carreira, alguns gestores, algumas pessoas de fora que me inspiravam bastante, eu decidi ouvindo essas pessoas e ouvindo meu próprio coração, por que não dizer o coração, o feeling, e ali eu dei seta para a direita ou para a esquerda, né? E fui para a carreira de gestão e gradualmente fui trocando aquela mão suja de graxa por um trabalho um pouco mais de gestão de pessoas, de inspiração, e isso foi de maneira gradual e natural. Então, eu acho que existe esse ponto da carreira onde a gente tem que fazer essa conta de mais e menos, ver em que áreas a gente se sente mais confortável. Eu tenho amigos, Alex, que têm os mesmos 20 anos de formado que eu tenho, que são hoje especialistas a nível global de diversas tecnologias e você conversa com eles e fala assim, cara, a gente estudou 5 anos junto dentro de uma mesma bancada de laboratório, uma mesma sala de aula e eu não me vejo na sua carreira. E eu chego para o cara e falo, eu também jamais me vejo criando produtos e sendo um cara referência de tecnologias específicas igual você é. Então, não tem uma receita de carreira. Tem você entender qual é o seu momento, quais são os seus skills tech e soft para tomar uma decisão e seguir adiante. Show, show. E essa diversidade aí, né, ela é muito legal, porque o fato de não ter a receita é que a gente passa a ter todas as opções, né? Tem espaço para todas as opções, escolhas que a gente faça, desde que a gente realmente se empenhe naquilo que a gente vai fazer. Você estava comentando sobre soft skills, né? Sobre os imprevistos aí, né? A capacidade de gerenciar conflitos, né? Imprevistos. E eu fiquei pensando aqui na hora da sua resposta, falei, puxa vida, mas você queria ser padre, né? Então tinha que entender demais de gente, né? Então talvez esse conhecimento, essa vontade aí, né, de tratar essas questões, com certeza, mesmo um pedacinho na sua vida, né, lá atrás, como criança, deve ter contribuído aí, né? Bem legal escutar isso. Mas, ô Mauro, escutando também, né, todas essas questões de inspiração, como é que você se inspira hoje? Né? Porque a gente usa muita referência para chegar até onde a gente já chegou, mas a gente sabe que normalmente não é suficiente para aquilo que a gente precisa ir, né? Ou para onde a gente quer ir, né? Porque a gente continua sonhando, né? Tem gente que acha que sonha uma vez só, né? Então,
A gente acaba tendo novos sonhos, novos propósitos, né? Sim. Como é que você se prepara, né? Como é que você define aí o next step aí da sua jornada? Eu acho que fazendo muito do que a gente está fazendo aqui, Alex, conversando com muita gente, ouvindo muitas histórias, né? Depois de um certo ponto da nossa caminhada aí na estrada, e eu acho que você vai concordar comigo, você passa a pensar qual vai ser o seu legado na vida, né? O que que você vai deixar, quanto que o seu trabalho começa a influenciar não só o seu núcleo familiar, o time da empresa onde você trabalha, talvez o cliente, quando você tem um role client facing, mas qual é o resultado do seu trabalho para a sociedade, né? Como você vai impactar positivamente o nosso país, que é um país que tem um crescimento entre altos e baixos, mas em uma crescente, como você vai impactar a sociedade, o que você vai trazer de soluções para melhorar a vida das pessoas. E eu acho que isso só acontece ouvindo histórias, conversando com pessoas, tendo insights, né? Acho que passa muito por esse caminho inspiracional, que é o trabalho que você faz aqui no canal. Perfeito, perfeito. Bom, Mauro, então, para a gente finalizar, né, estou controlando aqui o tempo, a gente está numa, né, para quem for assistir, para entender o tempo, a gente está na última semana do ano, né, e com certeza, com muitas expectativas aí para 2022. Eu queria te pedir, né, para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, principalmente nesse intuito do novo, né, de está vindo um ano novo, né, a gente está saindo ainda de uma situação bem complexa, né, de pandemia, onde muita gente perdeu negócio, perdeu trabalho e está recomeçando, né? Tá, às vezes recomeçando em outras coisas completamente diferentes. Tem coisa que não cabe a nós, né? Quando a gente fala de vida, de saúde, nem é por esse lado que eu estou falando, mas estou falando do lado de profissão, né? Queria que você ficasse à vontade aí e deixasse a sua mensagem para as pessoas que estão nesse momento de recomeçar e diante do novo ano. Eu acho, Alex, que o recomeço e o começo agora eles andam muito em paralelo, porque nós temos pessoas em diferentes momentos de carreira. Imagina também, você fala de pessoas que estão se reinventando, e eu acho que, independente se nós tivéssemos ou não pandemia, com todo respeito aos efeitos que a pandemia causou na vida de todos, muitas pessoas estariam se reinventando pelo push tecnológico, né? Essa quarta onda de inovação que a gente está vivendo agora, a onda de hiperconectividade, de inteligência artificial, de computação em nuvem, tudo isso está transformando negócios, então tem muitas pessoas hoje que estão repensando as suas vidas baseadas na tecnologia que pode facilitar e vem de novo aquela questão de influenciar a sociedade, né? É a tecnologia influenciando as pessoas. Então eu acho que é uma hora muito legal para isso. E por outro lado tem o jovem, aquele jovem que está saindo da faculdade em um momento de muita incerteza. Eu tento me colocar no lugar desses profissionais em início de carreira, se formando e sendo jogados em um mercado de trabalho caótico que está se organizando em modo de trabalho híbrido, presencial, remoto. Tenho muitos colegas já que estão trabalhando no Brasil para empresas fora do país, né, sentados dentro de casa em São Paulo, em outras cidades. Então, eu acho que o momento agora, Alex, além de ser uma virada de ano, é um momento de reflexão, é um momento de entender quais são as oportunidades que o mercado oferece, como eu me preparo para isso. E eu costumo dizer muito que a internet trouxe essa revolução porque ela tirou o conhecimento dos livros e levou esse conhecimento para as casas das pessoas de maneira digital. Então, hoje, numa tela de celular, eu consigo praticamente fazer um curso de pós-graduação de 2 anos, com um fone de ouvido, um telefone e uma conexão de internet. Então, façam aquilo que as outras pessoas não estão fazendo. Quem está fazendo um pouquinho a mais, e aqui eu não estou dizendo do famoso clube das 5 da manhã, acorde 5 da manhã, estude 4 horas antes de trabalhar, não. Aquele a mais que você fizer, aquela reflexão que você fizer sobre o momento, vai te trazer um mundo de coisas novas pela frente. Se conecte com pessoas. O LinkedIn, Alex, tem sido para mim, e pode ser para muitas pessoas, uma ferramenta de muito networking. Nós dois, por exemplo, nos conhecemos no LinkedIn,
trocamos uma figurinha para estarmos aqui hoje compartilhando um pouco da minha e da sua jornada com as pessoas. Então, assim, se conecte com o mundo, repense a sua carreira, veja quais são as ferramentas que estão faltando, que skills você precisa desenvolver, porque muitos deles estão aí à disposição e não tem custo, né? Eles requerem esforço, suor, tempo, dedicação, mas você consegue trilhar uma carreira muito bacana com um custo muito baixo, basta querer. Perfeito, né? Democratização, né, do aprendizado, né? Realmente não dá mais, né, para colocar justificativa na dificuldade de pagar uma grande mensalidade, não ter acesso, né, aos livros. Realmente, a tecnologia que você falou muda as nossas vidas. Muito legal, Mauro. Valeu demais aí pelo seu tempo. Prazer conhecer, né, você, né, a sua jornada um pouco mais e desejo, sinceramente, aí um ano sensacional para você, para a sua família, e que realmente você alcance seus objetivos nesse próximo ano, que seja o melhor ano da sua vida até o momento. Grande abraço e valeu demais, viu? Obrigado, Alex. Antes de a gente finalizar, eu queria te dar parabéns pelo seu canal. Eu acho que tem um propósito muito bonito de inspirar pessoas. Nós precisamos inspirar pessoas. A questão de fazer a diferença na sociedade passa por inspirar pessoas. Agradeço a entrevista, agradeço a oportunidade de ter compartilhado a minha história e convido vocês a me acompanharem no LinkedIn, Mauro Periquito, me chamarem, vamos trocar figurinhas, vamos conversar sobre os assuntos, eu estou à disposição. Muito obrigado e um ótimo ano para você. Valeu demais. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.